Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Nick20 trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou aqui para fazer um vídeo sobre qual é o Hulk mais forte nos cinemas. O Hulk lá do filme de 2003 ou o Hulk do MCU. Lembrando que eu não vou considerar o Professor Hulk, até porque aquele lá não é o Hulk, né? Aquele lá não é o Hulk do Ultimato. Ele é o Bruce Banner usando o corpo do Hulk, mas não é ele. O Hulk parou de aparecer a partir do Guerra Infinita. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative se não perceber as novidades. Me siga no Instagram, Nick20ins, tá aqui na descrição. Então bora pro vídeo. Basicamente a gente vai falar os feitos, né? Vamos começar pelos feitos. No Hulk de 2003, o Hulk ele mostra vários feitos sobre seus poderes. Ele corre super rápido, ele já destrói tanque de guerra como se fosse papelão. Inclusive tem muitos feitos naquele filme que são muito memoráveis. Ele lutou contra cachorros com os mesmos poderes que ele, super força. E tipo assim, esses cachorros foi uma luta justa e ele venceu ainda os cachorros, ou seja, eles eram muito poderosos para ele. Ele já derrotou o pai dele, que era o Homem Absorvente. Ele fez o pai dele tomar toda a energia dele, radiação gama. Um feito iradíssimo também. Ele já lutou contra aquele exército lá no Hulk, lá no filme. Que é padrão, né, do Hulk. Mas aquela luta acho que foi melhor do que a luta do Hulk lá dos filmes do Edward Norton ou do Mark Ruffalo, né. E basicamente ele lutou contra o exército e tem simplesmente o maior feito dele, né? O maior feito, que é ele pular de um continente pro outro em alguns pulos. Basicamente ele conseguiu fazer isso. E sem contar outros feitos, como ele pode crescer, pode triplicar o tamanho, pode ficar gigantesco. E a força dele nunca acaba, né? Tem esses feitos, tipo a raiva dele nunca acaba. Quanto mais raiva ele tem, maior ele fica. E talvez numa luta contra o Hulk atual, talvez não seja tão... O Hulk atual não, com o Hulk do UCM talvez não seja tão equilibrada. Mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre o Hulk do Mark Ruffalo e do Edward Norton. Então esse Hulk aqui, ele tem muitos feitos, entendeu? Ele já lutou contra os cachorros lá, contra... se contar também que ele tem duas coisas que o Hulk do Mark Ruffalo não tem. Que é fator de cura e super velocidade. Ele não tem esses dois feitos aí. Quer dizer, super velocidade a gente não sabe direito, mas o fator de cura ele não tem. Já foi confirmado, a gente sabe disso. Lá no filme do Thor Ragnarok dá pra ver o machucado que ele fez lá no primeiro filme dele. Então ele não tem fator de cura. Então esse Hulk que ele sabe também usar ele é muito raivoso. Ele sabe usar os poderes dele muito bem, porque ele é muito descontrolado. Então ele faz uma junção de poderes ali sem querer e derrota o adversário assim muito fácil. Porém, agora a gente vai pra parte do Hulk do UCM, porque o Hulk do UCM ele é muito subestimado, tá? As pessoas falam, tiram ele pra nada, assim que não, ele é muito bom também. Ele tem muitos feitos bons, ele já fez muitas coisas boas nos filmes, ele é muito poderoso também. Ele não é qualquer coisa não, tá? Se você é hater do Mark Ruffalo, você vai ficar um pouquinho nervoso nesse vídeo. Basicamente, no Incrível Hulk, lá um filme de 2008, ele luta contra o exército, que é padrão do Hulk. Isso não é bem feito, mas tudo bem. Ele já lutou contra o Abominável, que é simplesmente um outro Hulk. Então ele tem já uma coisa que o Hulk lá do Eric Bana não tem. Ele não lutou contra ninguém de igual para igual, entende? Aliás, alguém de igual para igual não. Alguém de igual para igual que sabe controlar os poderes melhor. E ele venceu. Ele usou as coisas ao redor dele como objetos de luta. Como por exemplo um carro da polícia. Ele usou como luva de boxe. Mano, como uma luva de boxe. Mano, esse Hulk aqui ele é muito bom. Muito bom.
Um defeito dele é que ele não tem fator de cura, mas tirando isso, ele ainda assim é muito forte, entendeu? E muito poderoso. No Vingadores 1, como ele tem muito mais filmes do que o do Eric Bana, dá pra gente fazer uma super comparação. No filme lá do Vingadores 1, ele lutou contra o Thor, que é simplesmente um deus, tá? Guarda essa informação. E venceu o Thor, tá? Ele venceu o Thor lá na luta no Vingadores 1. No caso, não teve um vencedor definido, mas a gente viu que o Thor tava no chão, entendeu? Já tava tudo esbagaçado. Ele lutou contra os Chitauris, né? E simplesmente derrubou uma nave gigantesca, maior prédio do mundo, simplesmente com um soco. Um soco ele desmontou o negócio inteiro. Então esse Hulk aqui ele é muito bom, né? Muito poderoso. No Vingadores A Era de Ultron, ele tem poucos feitos, mas ainda assim continua com o mesmo nível de poder. No Vingadores A Era de Ultron, ele simplesmente lutou contra o Homem de Ferro. E você que vai falar, pô, Sininick, mas ele perdeu a luta. Calma lá, né? Calma lá. O Hulk no Era de Ultron, ele não perdeu a luta. Ele só... Eu já vou explicar, calma lá. O Hulk, a luta tava muito equilibrada, se você for ver. Hulk tava desmontando toda a armadura do Homem de Ferro, tava deixando o Homem de Ferro só no bagaço. E ele só... porque ele tava sendo controlado pela Wanda, né? E o Homem de Ferro só venceu ele porque no final o feitiço da Wanda tinha saído quando ele caiu, quando um prédio caiu na cabeça dele. Se o feitiço da Wanda ainda estivesse lá, ele ainda estaria no auge dele e ainda assim derrotaria o Homem de Ferro, destruiria a cidade. Então sim, esse Hulk ele ainda é muito poderoso, tão poderoso quanto o do Vingadores 1. Mas aí ele foi derrotado com um soco porque a transformação já estava passando, entendeu? Eu acho isso, a transformação já estava passando e aí ele já estava voltando a ser humano. Aí com um soco ele desmaiou por causa disso. Enfim, foi um bug na transformação, né? E todo mundo tem bug. Em Thor Ragnarok, que é a próxima aparição dele, né? A quarta aparição no MCU. Caramba, o Hulk apareceu pouco, né? Nossa, queria ter uma trilogia do Hulk pelo menos no CM. Seria bom, né? No Thor Ragnarok, ele já lutou contra o Thor, né, novamente, e aí teve um empate, né, porque o Thor desmaiou. Mas o Hulk ia ganhar a luta com certeza, tá? O Hulk ia ganhar a luta, porque ele já lutou contra o Thor, entendeu? Ele já lutou contra o Thor e ia vencer o Thor de novo. Ali, ou não, né, porque o Thor já tava com os poderes, enfim, foi empate. Foi roubado pro Hulk, porque fizeram o Thor desmaiar, mas enfim. Foi um empate, não teve nenhum vencedor. Mas a luta tava equilibrada, tá? O Hulk tava na frente. Em Vingadores Guerra Infinita, no Thor Ragnarok ainda tem ele lutou contra o Fenrir, que é aquele lobo gigante. Ele simplesmente derrotou o Fenrir lá no Thor Ragnarok, derrotou o Fenrir com muita facilidade. Quer dizer, foi equilibrado, mas ele venceu. E no final, ele ainda por cima, depois de ter derrotado um deus, né, que é um lobo gigante, um deus lobo gigante, ele derrotou, ele simplesmente foi pra cima do Surtur, que é 10 vezes o tamanho dele. E ele ia pra cima do Surtur, ia vencer com certeza, porque quebrou até ele pulou assim no Surtur, se não fosse o Thor avisando pra ele não fazer isso. Com certeza o Hulk ia pra cima e ia possivelmente vencer. Então assim, em Guerra Infinita, aí é meio complicado de falar, porque ele não apareceu o filme inteiro, né? Basicamente. Mas enfim, o Hulk e aí a partir daí ele não apareceu mais. Apareceu o Professor Hulk, que aí já não é o Hulk, é uma junção com Bruce Banner meio... Entendeu? Não é o Hulk, é outro personagem. Eu acredito isso, entendeu? Não quero ver um dos personagens favoritos do CM virar aquela porcaria lá. Enfim, agora vamos para o grande finale. Qual que é o mais forte? O Hulk de 2003 com seus feitos magníficos ou o Hulk do CM? Como eu falei no vídeo, o Hulk do CM ele já lutou contra seres bem maiores que ele, como um Chitauri, como o Surtur, como aquele lobo lá que eu esqueci o nome,
Como que é o nome daquele lobo lá? É o Fenrir, acho que é o nome. Fenrir, lutou contra o Fenrir. Então ele já lutou contra seres muito maiores que ele, entendeu? E se contar os alienígenas que ele já enfrentou, já os deuses, porque o Fenrir é um deus. O Surtur que destruiu Asgard é um deus, sei lá o que ele é, mas é muito, muito poderoso, destruiu Asgard. Então sim, o Hulk do CM, ele tem mais feitos do que o Hulk de 2003. Mas sim, ele não tem fator de cura, por exemplo, mas a pele dele é muito difícil de ser penetrada, entendeu? Então esse Hulk aqui, o do CM, ele é mais forte que o Hulk de 2003. Por causa de tantos feitos que ele já tem, entendeu? E você pode falar, nossa Sirinic, mas o Hulk de 2003 pode crescer, pode triplicar de tamanho, pode simplesmente matar o Hulk do Mark Ruffalo. Não exatamente, calma lá. O Hulk do CM já lutou contra seres muito maiores que ele. Ele com certeza ia dar um jeito de derrotar o Hulk de 2003. Hulk de 2003 poderia ir crescendo, triplicando de tamanho. Mas o Hulk do Mark Ruffalo, antes do Guerra Infinita, né? Porque no Guerra Infinita eu acredito que o Thanos tenha usado a joia. O Hulk do Mark Ruffalo, ele não ia perder tão facilmente, entendeu? Ele ia ficar também com mais raiva, porque no Era de Ultron a gente vê uma luta muito equilibrada com o Hulk totalmente descontrolado, entendeu? Se o Hulk ficasse totalmente descontrolado e fosse pra cima do Hulk de 2003, ele ia vencer, entendeu? Porque ele tem mais feats, já lutou contra seres muito mais poderosos que ele e venceu. Então esse Hulk aí, o de 2003, sinto muito, mas você foi derrotado. E sim, o Hulk do CM ele vai ficando mais forte quanto mais tempo vai passando, né? A gente vê isso, né? No Vingadores 1 ele era mais forte que o de 2008 e assim foi, né? Mas enfim, então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades. Eu vou tentar melhorar a frequência do canal, entendeu? Porque a frequência tá bem ruim. E eu vou tentar trazer mais vídeos nesse estilo, entendeu? Tipo, de quem é mais forte, quem vence. Mas enfim, então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades. Me siga lá no Instagram, o Sirinic20inks. É isso, falou e fui.